Opa! Como é que tá todo mundo aí? Nós estamos, para quem está vendo esse vídeo aí daqui a alguns meses, né? Nós estamos em plena quarentena no Brasil, 23 de abril. Sobra tempo demais, né? E desespero demais. Todo mundo com trabalho parado, principalmente quem é autônomo, prestador de serviço. Mas trader não, mas trader não é garantia de que você não tem nada para vender para os outros, né? Você precisa acertar os trades para ganhar dinheiro, né? Então vamos falar de trade, porque de resto não adianta ficar chorando leite derramado daqui para frente. A gente até agora, né, falamos sobre harmônicos e eu explico desde o começo que os harmônicos são estruturas que são movimentações de preço, né? Consequentes entre si, contrárias entre si, que guardam uma correlação de medidas entre seus movimentos componentes, e esses movimentos componentes, quando a gente vai medi-los em relação ao contexto em que eles estão se desenvolvendo, eles atingem níveis correlatos entre si. Então que os harmônicos nada mais são do que um conjunto de movimentos consequentes entre si e contrários entre si, contrário a esse contrário a esse, que guardam uma correlação de medidas entre si. Esse é meio simétrico ou ligeiramente proporcional a esse, e esse é uma razão ou fração desse aqui, mas que quando a gente vai colocar no contexto em que eles estão correlacionados, e aí não repara nas letras que você percebeu que eu pus tudo ao contrário, em vez de pegar o ABCD eu peguei o outro, eles guardam uma correlação também de nível de alcance em relação ao contexto. Esse contexto a gente chama de XA. E o harmônico, que é a belezura, é o ABCD. A gente ganha dinheiro com o ABCD, ou perde dinheiro com uma CD que falha e vem romper o nosso ponto A ou o nosso ponto C. Fala de novo. A gente ganha dinheiro porque a gente quer um rompimento em pivô. E o rompimento em pivô é ponto B, ponto de pivô. Desculpa a piada, que piada infeliz, né? É o ponto de confirmação, né? Aqui, ó. Pronto, vou desenhar um sem exagero aqui, ó. Foi aqui assim. Rompeu e só andou isso aqui. Mas tá bom, tá? É isso aí. Infelizmente só andou isso aí, ó. Só andou isso aí, ficou parado, o pregão acabou, ele veio e tal. Você tá com o stop no ponto C. E terminou no negativo, gráfico de 1 minuto, gráfico piqueteteco, gráfico de 5 minutos, 2 minutos. Você quer um zigue-zague, né? E se possível um zigue-zague que guarde uma correlação harmônica com níveis e medidas. No fim, me parece tudo a mesma coisa, né? Porque você vai ver que, de alguma forma, dependendo da profundidade do ponto C, o que muda é o alcance da perna CD quando projetada a B a partir do ponto C. Então, o que muda um pouco é o alcance. Se ela fosse assim, ó, às vezes, se ela fosse um pouco maior, você podia falar assim, esse negócio vai acabar indo lá em cima. Mas às vezes não. Guardada essa correlação de simetria entre pernas, que o mercado entende como alcance possível para o momento, ou a volatilidade do momento, quando acha suporte, né, quando entra pressão compradora aqui, normalmente o mercado vai fazer uma perna parecida com essa primeira. Vai fazer 100, 127,20, 141, 150, 110. Quando não, amigo, é um pecado. Mas veja aqui, ó, o zigue-zague de alta. É só uma bobagem, tá? Aí. Não passa disso aí. Então, se você entra aqui, saiba que seu alcance tem um limite. Se o seu alcance tem um limite, quando você entra em rompimento em pivô, que é a entrada mais clássica que existe na análise técnica, né? Você entra pela análise técnica na confirmação do pivô. Saiba que o seu stop tem que estar no ponto A, B, C. Então C não pode ser uma retração profunda. Por quê? Porque ela vai limitar o alcance do pivô. E segundo, se ela afunda muito, ela é tão grande quanto o impulso. O risco fica grande. O ideal é que seja pequenininha. Eu adoraria te dizer que sim. Pequenininha, o mercado vem e faz um alcance legal, você com stop legal. Pequena, não avançou lá muito para os topos, né? Você
pega um rompimento em pivô, ele anda muito, você com o stop definido, né? Ah, isso aí falha pra caramba. Olha, verdade, falha pra caramba, né? Falha pra caramba. Tá. Essa é a entrada clássica. Uma outra situação, então, que a gente identificou, é que a gente podia, quando o preço está aqui, que ele ameaça parar aqui, ver se em tempos gráficos pequenos, ver se ele faz um zigue-zague nos mesmos moldes. Então a gente falou assim, o negócio está aqui ameaçando um pivô, lá romper ponto B, está parando na retração, ele está assim, ó. Aí chega aqui ele faz assim, né? Chega aqui ele faz assim, outro, faz assim, e em última análise, né, o que ele faz é sair para romper lá em cima. Então você entra aqui, ó, com o stop reduzido, né? Um stop reduzido. Esse ponto aqui é estopável pra caramba, porque você está contando que ponto C é um suporte como o de A interno, ó. A, B, B, C. Você está comprando rompimento de ponto B. Pequeno. Isso estopa pra caramba. Só que quando você acerta, que o mercado vai naquela velocidade que você sabe que é perna de alta, né? Quando não tem momento, isso aí vira aquela tartaruga com cãibra, né? E vai. E você pôs um alcance lá. Primeiro a expansão da correção. 168, 788, 200. Depois, você põe a extensão linear do impulso, média AB, ele vai para 168, 788, 200. Depois, você põe a expansão do contexto dentro do qual XA eles estão trabalhando, o mercado continua e vai continuando, ou não, né? Quando a gente faz isso, a gente está dizendo o seguinte para a gente, puta, as ABs e as BCs são fractais. Eles saem um de dentro do outro. E aí, bem, isso aí. Se eles saem um de dentro do outro, as CDs, né, quando alcançam limites de gráficos grandes, quando alcançam alvos de gráficos grandes, aquela ABCD grandona que você está querendo pegar, essa CD, sob o ponto de vista do fractal pequeno, fica muito grande. Ela na verdade não é grande em relação a essa AB, mas em relação a BC do fractal pequeno, a BBC, ela é muito grande. Então a gente tenta entrar com um risco de fractal menor para um alvo de fractal maior. A gente tenta entrar com um risco interno para um alvo externo. Então a gente já tem que ter pelo menos a AB e a BC em progressão ou o fundo C já montado. O que não é simples, significa que a gente tem que ter muito market time. A gente já precisa ter isso aqui indo embora e ele precisa parar, dar uma dupla visão na gente, né? A gente fica em conflito para ele ir embora, para a gente poder botar rapidamente a ordem quando ele sair daqui de dentro, né? E com a gente, para que esse risco fique pequeno, porque o alvo, afinal de contas, é bem pequeno. A gente está limitando o alvo. E limitar o alvo, você vai ver, limitando o ganho, botando o alvo no trade para sair. E você vai ver, por um estudo da Daily FX, que a gente vai falar ao final, que essa é a verdadeira regra de ouro em trade, né? Você limitar sua saída, não ficar muito direcional nos pregões, porque a volatilidade dos mercados faz com que os mercados mudem de direção, e quando eles mudam de direção, esse movimento contrário que mudou de direção, ele pode aumentar muito de tamanho. A volatilidade é exatamente uma mudança de direção com o aumento do tamanho seguinte, contrário àquele que já está pronto. Isso é volatilidade, o mercado fica arriscando para cima e para baixo e não tem como você ganhar dinheiro esperando que o mercado vá de pullbackinho reto para cima. Acontece de vez em quando, né? Perda de momento. Né? Então a gente está falando que de a gente pegar ABCs em mais de um tempo gráfico, 2, 3, quantos você quiser, né? Eu aconselho que você não faça mais que 2, né? Porque senão você vai ter problema, tá? Fibo trombando com Fibo, média de um contradizendo o outro,
é um querendo empurrar para baixo, o outro querendo empurrar para cima, e a gente vai entrando numa losing streak. O mundo ideal, não vou mentir para vocês, é que dessas correlações todas possíveis dos harmônicos que a gente já estudou, que foi o Gartley, ou todos os Gartleys que a gente conhece, para os Krebs, aquele Kreb padrão, aquele Super Kreb, que em vez de ir para 1/8 vai para 200, e tem um outro que interrompe na 127.20 que chama Butterfly, mas a gente estuda depois, porque o contexto em que esse Butterfly aparece é um pouco diferente. Esse comportamento sugere tá, para a gente que o nível mais importante não é nem o do pullback e nem o do retest de fundo. Apesar de o retest de fundo ser crucial, o nível mais importante é o da retração. O nível mais importante é um zigue-zague na retração. Um zigue-zague que não atinge a retração, fica só curtinho e já continua, é um pullback, é continuidade no momento impulsivo de alguma coisa, ou da A, ou da AB, ou da CD. Ele não corrige. Ele está em continuidade. Inclusive esse é o setup, por exemplo, do single bar, né, que é um conjunto de barras aqui, né, uma resting bar ao contrário aí, então é uma resting bar ao contrário, então ele para, faz uma resting bar ao contrário aí, faz uma barra de descanso, né, faz uma barra de descanso, faz uma barrinha de descanso aqui, não muito grande, e taca ali o pau para cima de novo. Esse é o conceito de pullback, tá? É força, né? Então isso aqui é trade de momento, mas esse trade, quando estiver acontecendo, né, o céu se abriu, né? Não é, amigo da Rede Globo? O céu se abriu, ele está forte para baixo, está forte para cima. Esse trade desconfigura toda hora, por exemplo, aqui desconfigurou, tá? Precisa ser barras em sequência, barra ao contrário, sem fazer 2, 3 barras ao contrário e vai. E aqui você acabou de fazer um trade, né, de perna impulsiva de baixa, atacando o fundo. O gráfico numa retração aí, ó. O gráfico numa área de retração, empurrando para o fundo, ó, tá? Empurrando para o fundo. Tá, então o mercadinho aí fez um... Tá ameaçando aí, de boas, né? Tá ameaçando aí, talvez... uma AB, BC, CD, tá meio que parando, a gente não sabe, mas isso aqui é um trade, ó, de continuidade da CD. Não é verdade? Continuidade da CD, AB, BC e aí vem a CD. Isso é um trade de continuidade de CD. É isso que a gente quer pegar. Continuidade de CD. Por isso que a gente fica esperando o mercado marcar 2 pontos A ou 1 ponto A e 1 ponto C. 2 pontos A. Ou, se você quiser, a gente pode chamar isso aqui de A bola, C quadrado. Tanto faz. Só que isso tem que ser um retest na retração do ponto A. Isso tem que ser um retest na retração do ponto A. A retração é o nível mais importante, 55,9%, 50%, 68%. Não é nem a 382, não é nem a 786, não é nem a 886. Tudo isso aí indica consolidação. O mercado indo muito grande um contra o outro, tá? Então essa é a ideia que a gente viu, né? O nível mais importante é a retração, porque ele coloca um alcance comum no preço, que é a possibilidade de o mercado vir e fazer algo assim, um A, B, C, D e bater nesse nível aqui. Duas pernas simétricas, A, B e a C, D. Só que você entra aqui com esse alvo aqui, o risco aqui e esse alvo aqui. Então ele dá um risco 1,5 para 1, 1 para 1. Quando dá certo é uma maravilha, tá? Quando dá errado é stop na orelha, tá bom? Então eu já estou te dizendo, né? Cuidado com formações topo fundo que ficam indefinidas, assim, ó. Vai muito alto, vai muito baixo, fica triangulando, tá? Apesar de que XABCDs de alta ou de baixa são triangulações, tá? É uma XA que monta um topo mais alto que o outro, né? Então ele é mais baixo, e um AB que monta XB também dessa forma. Então esse é o formato de um XABCD, né? É a impossibilidade disso aqui fazer nova máxima,
Mas como isso aqui está em alta, quando ele está descendo, ele respeita o fundo do último impulso de alta. Só que isso não é uma retração, isso já é reteste de fundo e mostra para você que deve ter alguma coisa perdendo força aí. Se perde força, né? Quando isso faz assim, você tem que esperar de novo, porque ele vem do fundo, ele é limitante lá em cima, porque o nível mais importante é o nível da retração, e ponto final. Tá? É o que você tem que dizer para você. Então, ó, ele afundou um pouquinho, né? Ele pode tentar romper o topo direto e vir fazer retração, ou pullback, ou reteste de fundo depois de rompimento. Rompimento, a gente tem que tomar cuidado, eles falham porque rompimentos colocam o mercado em modo correção, exatamente pelo motivo que eu estou acabando de te descrever. Quando ele afunda, né, um rompimento fica limitado, ou seja, retrações muito baixas contra a AB são limitantes de CD. E aí a gente vai reclamar o resto da vida que rompimento falha. Mas a gente está comprando um rompimento com retração lá no fundo, não é possível que a gente queira que toda hora dê certo, não é verdade? Ao mesmo tempo em que um gráfico como 1 minuto vai ser um gráfico nervoso pra caramba. Então olhar para topo fundo, né? E na verdade olhar para topo fundo é o primeiro negócio que a gente tem que começar a se esmerar. A segunda coisa que a gente tem que olhar é olhar para topo fundo, né? Então assim, ó, olhar para fundo, topo, fundo, é a primeira coisa com a qual a gente tem que se esmerar, porque a gente marcou um topo onde está o fundo. Porque, na verdade, a gente está olhando tridimensional o mercado, ou bidimensional o mercado. Tá? A gente está olhando em estéreo Dolby, Surround. O estéreo. O Dolby Surround vem depois. A gente está assim, ó, furou, o mercado pare ao fundo, ao fundo. Então você está olhando dois fundos, um topo e o mercado descendo aqui. Quando o mercado para aqui, você está olhando para um fundo, topo ou fundo. Então já começou a ficar duas dimensões, né? Tem um movimento pronto para cá e um movimento pronto para lá. Você fala, será que vai ter alcance suficiente para atingir o ABCD? Vamos checar. Vai! Só que onde você vai entrar? Aqui? Com a retração aqui? Ele tem um alvo limitante, então ele precisaria fazer um zigue-zague dentro. E aqui ele só fez como é que se fala esse setup? É um single bar. Eu não gosto muito disso aí não, tá? Eu não gosto muito disso aí não, porque o nível mais importante não é micro pullback e nem o reteste de fundo, é a retração. Porque quando você pega aqui, ó, o mercado corrige. O mercado corrige para ganhar força para ir com você. Você pega esse alvo para essa relação risco-ganho, que não é 3:1, hein? 3:1 é uma ilusão, tá? A menos que você trade gráfico de 15 minutos com 1 minuto, 2 minutos, mas aí você vai fazer 2 trades por semana, tá? Só te falo isso. Pega 15 minutos aí. Você vai começar a tradar 15 minutos com 1 minuto, amigo, você vai tentar tradar 1 minuto tentando acionar essa perna B de tudo quanto é lugar que esse gráfico subiu sem ir para retrações importantes, maluco, você vai tomar uma luz de streak e depois da primeira semana você fala assim, não mexo mais com esses gráficos não. Ou ele vai para a retração, é isso mesmo que eu estou te falando, ou ele vai para a retração, não vai ter graça não, só vai ter luz em streak, hein? Ou ele vem para cá e para cá, ou você vai pegar tudo isso aqui estopando, né? Quando você ganhar aqui dentro, que você saiu de algum lugar, não tem mais ganho que paga aquela porcaria lá. Então, o cuidado que a gente tem quando a gente vê um negócio desse, topo fundo, a gente está aqui, no gráfico menor é olhar para cá. É o mercado aplicando para AB, BC, alta, CD, tentando fazer a retração por baixo de um nível importante, né? Porque esse é o pullback que dá para a gente acreditar que tem algum sentido, né? É o mercado perdendo o nível nesse nível da retração, né? Que se é uma B deveria segurar aqui. Como ele passou, ele deve fazer pullback, retração, ou pullback ou retração contra um impulso de baixa. Então quando você vem, e eu não gostei desse trade de ver essa forma aí não. Ele vem de uma retração leve, vamos dizer assim, ele vem de uma retração 382, que já é nível de pullback, não é. Isso aqui é média móvel passando aí, tá, pessoal? Isso é média móvel passando aí, tá?
382 é média móvel do impulso que virou ela para baixo, tá? Média móvel. Então, não é muito bonito, não. Uma forma de, então, a gente entender topos fundos fractais, talvez fosse usar o detetor de topos e fundos aí, ou no MetaTrader aquele fractais, que marca um triângulozinho, marca uma flechinha onde marcou topos e fundos, e você quer que aquela sensibilidade não seja tão pequena, para a gente não ficar tomando pau do mercado, né? Então, o Profit tem esse detetor de topos e fundos, que é que nem o Fractals do MetaTrader 5, tá? São as duas plataformas que eu conheço. Eu tradeava com o Invest Charts uma época, eu não sei mais, tem detetor de topos e fundos, tá? Marcador de topos e fundos, mas eu lembro que tinha sim o Invest Charts. Agora o Trade eu não sei, o ProTrader eu não sei, o Flash Trader eu não sei, essas plataformas mais novas eu não sei, tá? O Invest Charts eu não sei. São as duas plataformas que eu conheço, são as três plataformas que eu conheço, o Invest Charts ou Metastock, que eu não treino mais, porque quando eu comecei na bolsa eu usava o Metastock. E eu sei que o Profit Chart e o MetaTrader tem. Para a gente olhar para topos e fundos fractais, tá? Topos e fundos um dentro do outro, que são consolidações que podem redundar em expansões depois, tá? Então o mercado aqui acabou o replay, né? E não sei o que está acontecendo aí. Finalizar. Eu vou parar. Vou chamar o dia seguinte, né? E tomar muito cuidado, porque tem esses rompimentos toda hora, né? E o importante é que a gente olhe para movimentos um pouco mais relevantes. Então não fica só em um minuto, porque o negócio fica bruto, tá? É a ideia. Detetor de topos e fundos para você ver A e C. Ou A de gráfico é um fundo de gráfico grande, e depois a retração ou reteste desse ponto A, que se reagir ali, você pode chamar de A de novo, exigir que o mercado faça uma B de fractal menor. Então o que eu estou falando, você pode ser exigente com o gráfico, tá? Exigir que ele faça um topo fundo dentro de um topo fundo. Então o mercado empurrou uma B aqui, ó. Empurrou uma A. Ele vem de volta, para e empurra outra. Você quer que ele empurre outra. No caso aqui, ele não empurrou muito, não. Ele já foi direto do principal para o primeiro, para o principal e já rompeu. E depois fez um pullback, uma retração, uma correção, né? Pós-rompimento aí da XA, B, C, D. E ele puxou aqui. Quando ele puxou essa retração aqui, esse pullback, que deve ser 382, pouco menos que 382, olha o que ele faz dentro. Olha o tamanho da onda. Então a retração é a mais importante, mas o pullback é sinal de força, de continuidade da CD, e isso pode significar que o mercado tinha achado aí um ponto importante de uma correção e está indo para uma expansão, primeiro a expansão, já foi bem mais, ou continuidade de um impulso de alta aí que agora eu não sei onde está o fundo, eu não sei te dizer, tá bom? Então é muito importante, mas repare que tudo isso que eu acabei de descrever está dentro de uma consolidação topo fundo. Então stop tem que ser no nível do pullback, stop tem que ser no nível do ponto C pequeno, com ponto A, B, C pequeno, que é um ponto C, A, B, B, C, mas isso aí stop, hein, cara? Isso aí stopa, tá? Isso estopa, porque se fosse tão fácil, meu sala de corretora estava cheio de trader rico que acompanha a sala de corretora. Mudança comportamental, vela a vela, 1 minuto, gráfico de 2 minutos. Tá, todo mundo estava rico com esses negócios de setup de gráfico de 1 minuto e 2 minutos aí, tá? E vou te dizer, hein? Não tá rico não, tá? Então um abraço, ó. Você pode chamar como você quiser, né? Você pode chamar como você quiser os pontos de fractais internos, né? Você pode chamar, por exemplo, isso aqui de uma AB, de uma BC, e você pode, ou de BC, né? AB, BC, ele tinha formado um fundo aqui, não sei porquê, porque talvez tenha rompido uma resistência, tá? E você pode chamar isso de AB. E isso já te diz que não tá bom o negócio, não. Ele foi fazer fundo lá, já rompeu a máxima, agora rezar para que isso aqui não vá direto sem você. Porque essa BBC já foi, ele já rompeu e você está fora. Agora o que você quer é que antes de romper essa AB, ó,
ele cria uma B aqui dentro, mas já abriu lá em cima, não adianta nada. Ó, então era essa aqui, ó. Isso aqui já era CD. Tá? Então XA, B, C, C. Só que ele não criou outro zigue-zague aqui dentro para você entrar para alvo dessa expansão, alvo dessa extensão linear e alvo dessa expansão. Então é primeiro a expansão da BC, depois a extensão linear da B e depois a expansão reversa. Então a expansão reversa da BC, extensão linear em linha com a AB, expansão reversa da XA. É o caminho das expansões que o preço faz. E estamos aí, ó, batendo já uma expansão. Tá? Beleza? Então põe o teu marcador de topos e fundos aí, onde o mercado está. Tá? Onde o mercado está. Tá? A gente estava falando dele lá dentro, né? A gente estava falando dele lá dentro. Talvez a gente estivesse falando, a gente podia achar até que estava falando do principal. Mas não, olha do que a gente estava falando. A gente estava falando de um tequinho de preço aqui, ó, que formou uma CD de queda corretiva no padrão Gartley, aí, ó. PCD na 786, formou um padrãozinho Gartley aí, ó. Agora nós vamos ter que aguentar essa porcaria abrindo em gap aí e indo embora. Quem sabe, né? Aí, ó, um padrão comportamental Gartley, porque não bateu mesmo muito, então, por favor, aí, para ninguém ficar chateado, né? Nem foi o Scott que reintroduziu o Gartley 222, foi o Solari Pesamento, mas falou em harmônico, o Scott acha que é dono do mundo, né? Ele que inventou tudo. Então, um abraço para você. Pontos A e pontos C, ou pontos A fractais, pontos C fractais, usando o detetor de topos e fundos para marcar bem direitinho aí a atividade do preço uma dentro da outra, porque uma hora você vai pegar um rompimento, vai pegar uma onda 3, uma hora você vai pegar um rompimento, vai pegar uma onda C, tá? Onda 3 para cima, onda C para baixo. Então a gente continua falando da mesma coisa e agora a gente já está começando a desenvolver tipo operacional. Vou pegar esse rompimento para cima, não vou pegar rompimento, toda vez que o preço entrar aqui, eu vou achar um queda de retorno, eu vou achar um rompimento de máxima da descida, vou botar o stop no fundo, deixar let them burn, deixa arder, deixa queimar, deixa torar, né? E ver se eu acerto uma região de ponto C virando. Pronto, tá bom também. Tá ótimo, você não precisa esperar no ponto C que o fractal menor faça impulso de alta, porque tem vezes que não faz. Um abraço para todos, né? Então, usando o detetor topos e fundos para detectar A e C fractais. A e C, fractais diferentes, um dentro do outro. Então, A, os pontos A e pontos C fractais. Usando o detetor de topo fundo para usar, para achar essa porcaria aí. Um abraço, até mais. Mas sempre, você vai treinar sempre para a expansão CD. Ainda que a expansão CD seja isso, ó, tá? Você vai sempre treinar CD, ainda que a CD você ache que ela vai morrer num nível corretivo, 618 com 786, mas você está tradando expansão BC, expansão X, ABCD, você está tradando múltiplas formações fractais, porque isso aí sai de um de dentro do outro, um constrói para o grande, e o grande quando retrai faz o menor, né, fazer tendência na AB e na CD. Na hora que vai construir, o fractal menor vai construindo de lá de dentro para o grande. Ele faz múltiplas ABs, BCs, ele faz múltiplas correções antes de continuar. Um abraço, fiquem bem. Até mais.